Pessoal, estou aqui com o Léo Abud novamente. O Léo é um dos caras que mais entende de planilhas de Excel e ele fez um estudo muito bom lá na SET e a gente está analisando como teria sido aplicar nos indicadores mais tradicionais ao longo do tempo. Será que foi um bom investimento? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um indicador chamado preço sobre valor patrimonial, né, Léo? Então explica assim rapidamente o que é esse indicador. Claro. Bom, esse indicador você basicamente pega o valor da empresa em bolsa, né, e divide pelo patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é um indicador contábil. Então, supondo que uma empresa em bolsa vale 1 bilhão e o patrimônio líquido dela é de 1 bilhão. Então, ela tem uma relação 1 para 1. Essa é a matemática que eu deixei bem fácil, gente. Essa tá fácil. Essa tá fácil. Essa até eu consegui fazer aqui rapidinho. É um indicador que no começo do século passado era bastante usado pelos value investors, então você vai ver bastante livro falando sobre comprar empresas com baixa relação de preço sobre valor patrimonial. O Ben Graham, né, era um dos caras que mais fazia propaganda desse Sim, indicador. exatamente. E durante muito tempo ele deu certo, e até deu certo aqui, obviamente que a gente vai ver que ele não foi o melhor, mas ele deu certo ao longo do tempo. Sim, sim. Nesse primeiro estudo aqui a gente fez a comparação de quintis, né? Então a gente basicamente pegou os 20% menores, as empresas com os 20% menores preço sobre valor patrimonial. Então como é que a gente fez, né? A gente pegou, vamos supor que tivesse 100 empresas lá em 2000, no primeiro trimestre a gente pegaria as 20 empresas com a menor relação preço sobre valor patrimonial. Isso. E você rodava a cada trimestre. Exatamente. Porque as empresas reportam resultado, inclusive, ou patrimônio líquido a cada trimestre. Exatamente. Trimestralmente a carteira era rebalanceada e aí a gente tem aí o retorno, nesse caso aqui a gente vai ter o retorno do primeiro quintil, ou seja, os 20% menores preço sobre valor patrimonial. E a gente pode ver que não foi tão mal de ponta a ponta, né? O patrimônio de quem investiu multiplicou aí por mais de 20 vezes, que foi mais do que o Ibovespa. Mais dos indicadores que a gente viu ao longo dessa semana de estudos aqui, foi um dos piores, né, Léo? Exatamente. Performou pior que ROI, pior que dividendo e pior que PL, mas não foi tão mal de ponta a ponta, né? Foi provavelmente dos indicadores que a gente viu o que teve a maior volatilidade também, né? Sim, exatamente. Enfim, e daí o Léo fez um outro slide que ele separou os quintis e viu o desempenho ao longo do tempo, e a gente vê ali que o segundo quintil foi até melhor do que o primeiro, né? E aqui talvez seja de todos os indicadores que a gente estudou até agora, o que teve retornos mais embaralhados aí em todos os quintis. O melhor quintil foi o segundo, depois foi o primeiro, depois o quinto, depois o terceiro, depois o quarto, né, Léo? Exatamente. Esse eu acho que hoje é um indicador um pouco antigo, né? Obsoleto, eu diria. Principalmente porque boa parte dos ativos que as empresas têm hoje são intangíveis, ou seja, eles nem vão aparecer no balanço patrimonial. Seja, por exemplo, por marca. Então, uma empresa que tem uma marca muito forte, aquilo ali tem um grande valor, mas não vai aparecer no patrimônio dela. E vai fazer com que ela tenha uma relação preço sobre valor patrimonial muito alta. Além do que aqui não existe nenhuma, nesse indicador não tem nenhuma relação com o lucro da empresa. Então, uma empresa que tem um prejuízo, mas tiver um preço sobre valor patrimonial baixo, vai entrar aqui. Isso. Tem até um livro que eu vou pedir para botar na tela que chama Capitalism Without Capital, Capitalismo Sem Capital, e basicamente vai em linha com o que você falou agora há pouco, Léo. Cada vez mais as empresas têm ativos intangíveis e menos tangíveis em seus balanços. Sim. Né? As empresas como Google, Facebook, o que elas têm de ativo tangível hoje é o caixa e os servidores, porque elas querem. Porque muitas empresas hoje, inclusive, terceirizam os seus servidores, que seria o seu investimento em capital, com a Amazon ou com o próprio Google. Então, cada vez mais as empresas têm menos ativos tangíveis. Acho que um bom exemplo é o Airbnb, né? Sim, a Nike, por exemplo, também acho que... Nike não tem fábrica, não tem Apple não tem fábrica. Então, hoje em dia as empresas estão conseguindo terceirizar boa parte do que tem, o que elas deveriam ter de ativos com terceiros, né? Você citou a Nike nunca teve fábrica. Nunca produziu, inclusive, um tênis nos Estados Unidos, sabia? Né? Essa eu não sabia. Desde o primeiro dia foi feito no Japão, depois eles mandaram para a Ásia. Ásia continental lá, hoje deve ser tudo na China, né? Depois se você tiver um tênis Nike, olhe lá a etiqueta,
garanto que não vai ser made in USA. Enfim, e cada vez mais empresas precisam de menos patrimônio líquido. E o que a gente vê aqui é que teve um certo embaralhamento aqui dos retornos, né? Então, não é uma estratégia que eu sigo, não é uma estratégia que eu recomendo, mas quem quiser pode ir lá no site do Fundamentos, vou pedir para botarem na tela aqui, vai lá no Fundamentos, clica em busca avançada no canto superior direito, bota preço sobre VP ali, preço sobre VP, que é o segundo, mínimo de 0, rola um buscar e depois você pode ordenar aqui do menor para o maior, e essas são algumas das empresas que têm as menores relações preço-valor patrimonial. Certo, Léo? Exatamente, Thiago. Vamos falar um pouco do risco aqui? A gente já falou, né? Você já falou que você pode perder empresas que tenham uma boa rentabilidade sobre patrimônio líquido, né? São cada vez mais empresas com essas características. E mesmo essa estratégia, de certa forma, tendo sido vencedora, de ponta a ponta, teve momentos ruins, né? Aqui você pode ver de 2008, ali ela caiu quase que 50%. Quem seguia essa estratégia perdeu metade, junto com o Ibovespa também, que caiu metade. Sim, exatamente. Caiu pela metade. E teve anos ruins aqui, né? De 2010 até 2014, teve uma queda também aí de quase pela metade, até um pouquinho mais. Então, apesar dessas estratégias todas que nós estamos mostrando para vocês serem vencedoras ao longo do tempo, não significa que elas ganham todos os dias, nem todos os meses, nem todos os anos. Às vezes ficam aí, às vezes até quase década aí. Se você for ver aqui em 2006 até 2015, está quase que no mesmo patamar, né? Então, quem começou essa estratégia lá em 2006 ficou quase 10 anos para ter retorno. Então, pessoal, investimento em ações é um investimento para o longo prazo, certo, Léo? Exatamente, até porque isso aqui é uma estratégia que funcionou no passado, não significa também que vai funcionar no futuro. Como o Léo estava falando, não existe nenhuma garantia de que existe retorno, apesar de ter uma certa base teórica por trás. No final do dia você está comprando ações que têm um desconto frente aos ativos e frente ao patrimônio líquido delas. E se você quiser baixar esse estudo, que contém não só o preço sobre o valor do patrimônio líquido, como outros indicadores que o Léo fez, a gente preparou um link aqui abaixo, demora menos de 20 segundos, você baixa esse estudo que está bastante completo, tá bom? Muito bom, nunca vi um estudo tão bom a respeito de Factor Investing no Brasil. E quem quiser seguir o Léo Abud lá, que é um cara ultra descolado, faz uns estudos super bacana, como é que faz? Olha, Thiago, eu gosto bastante de usar o Twitter, acho que é uma ferramenta que a gente consegue fazer uma comunicação muito boa. Então, quem quiser pode me seguir, @leo_aboud, ABBOUD, mas como eu sei que meu sobrenome é difícil, a gente coloca aqui na descrição. Tem o link aqui na descrição, vai lá, segue ele. E se você não tem Twitter, faça o seu Twitter, siga o Léo, siga a gente, siga vários outros investidores, que é super boa a rede Twitter. Léo, aqui encerramos esse estudo aqui, pelo menos parcial, tem muito mais estudos que a gente já fez juntos, imagino que você já fez outros também lá. Sim. E é sempre um prazer contar com você aqui no nosso canal, tá bom? Um prazer, viu, Thiago? E se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e já ativa aqui a notificação. Nos vemos nos próximos vídeos.